A professora Lídia é especialmente querida para mim. Ela é professora aposentada da Universidade Federal Fluminense. Entre 92 e 2018, foi professora atuando nas graduações de Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação da UF, do Departamento de Ciência da Informação. Ela tem formação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado. Aliás, o mestrado foi em Ciência da Informação e o doutorado em Comunicação. A professora Lídia tem um investimento de reflexão sobre o autor que nós queremos conhecer mais hoje, o autor Pierre Nora, e certamente vai ser uma conversa muito produtiva. Então, quero desde já agradecer a professora Lídia. Eu queria, primeiro, boa tarde, né, e agradecer muito o convite, que a temática me interessa muito, apesar de que ela termina meio diluída em outras temáticas que, apesar de que eu uso como ponte, e vou trazer também para vocês. E eu tenho um roteirinho que eu vou seguir, porque como o assunto me empolga, eu tenho medo de me perder e a gente ultrapassar o tempo, né? Mas eu estou especialmente grata pelo conjunto dos colegas que me antecederam ou que ainda vão falar, né? São todos muito respeitados, são especialistas, né, nos autores que eles vieram tratar. Então, estou muito grata, né, minha participação atrasou, o professor Eliezer deve ter dito, por razão de saúde, né? Então, infelizmente, tive que estar encaixada num dia que não era necessariamente da aula, né? Num primeiro momento, eu estou pensando em fazer 4 momentos, né? Primeiro, fazer uma pequena introdução do contexto intelectual que ele produziu esses conceitos, né? Depois, antes disso mesmo, né, fazer uma introdução sobre por que é legal vocês estarem recebendo esse quadro, esse leque, né, de categorias, conceitos. Depois, essa contextualização mais histórica. Depois, passar para as ideias dele no texto, né, que vocês leram. E vou fechar dizendo por que eu considero que essa caixa de ferramentas do Pierre Nora pode ser útil, né? E o que ela ilumina, né? Então, vou começar dizendo que a condição intelectual dos conceitos ou categorias e teorias na ciência, num pensamento epistemológico não necessariamente tradicional, mas que essas categorias e conceitos não é só dizer está errado, é um equívoco, está correto. Se a gente pensar nesses conceitos como instrumento para o pensamento, né, o Foucault chegou, inclusive, a dizer, né, a desejar que os leitores pudessem fazer bom uso do que ele chamava a caixa de ferramenta dele, né? Essa caixa de ferramentas para pensar, para poder abordar os seus objetos. Então, por isso, a gente deve observar, né, diante de uma gama que se abre, né, se para os nossos objetos, claro, a forma da gente abordar o mundo e as questões de pesquisa mesmo, se esse instrumental é coerente, se ele dá conta do que a gente problematiza. E aqui, de novo, entra Foucault, né, sublinhando o que é problematizar, né, porque ele mostra para a gente, ele foi o primeiro a usar dessa maneira, que na abordagem de um tema, a primeira etapa é desnaturalizar, né, é constituir ele como um problema, é estranhar, né, focar de uma maneira que tire do senso comum. Daí eu acho a importância dessa gama de abordagens sobre o tema da memória e para que vocês tenham também esse instrumental e poder optar, né, ou criar nova, né, por que não,
o que mais vai dar conta dos aspectos sob análise e as articulações que vocês estão fazendo nas pesquisas e nas reflexões. Eu, apesar de encontrar frequentes críticas a essas categorizações traçadas por Pierre Nora, e quando, inclusive em autores que eu respeito bastante, mas quando eles vão explicar essa crítica, eles têm uma leitura bastante divergente da minha, né, da leitura desse trabalho dele. Eu não sou especialista em Pierre Nora, né? Também um dado logo inicial, esse ano ele faz 90 anos, né? É um dos maiores historiadores franceses, né? Depois falo do contexto desse texto. Então, ao longo do enfrentamento de muitos dos meus objetos de estudo, já há bastante tempo, a constituição de uma cultura da escrita, as dinâmicas político-institucionais dos registros, em articulação com regimes de verdade, e na formação dos efeitos do que eu venho chamando de dispositivo de arquivo. Para o enfrentamento desses meus objetos, esse ferramental do Pierre Nora vem se mostrando muito bom, né, para poder pensar esses objetos. Depois, no final da minha exposição, eu vou listar alguns usos que eu venho fazendo e o que ele ilumina, né? Porque é interessante isso. Cada conjunto de conceitos desse vai iluminar determinados aspectos e obscurecer outros. Por isso que, né, a nossa opção, esse instrumento é mais útil para mim. Bom, contextualizando a formulação das ideias que ele apresenta, né? Para isso, eu me baseei principalmente no texto da Armelle Enders, Lugares de Memória 10 anos depois, que foi publicado nos Estudos Históricos da FGV em 93. Né? Ela está falando dos 10 anos do início da coleção, né? Não sei se vocês sabem, né? Esse texto ele foi concebido como uma introdução a uma obra bem ambiciosa, né, que o primeiro volume foi lançado em 84. Depois, eu acho que em 93 ainda estava sendo lançado mais 3. Saíram em 93, isso mesmo. A série Lugares de Memória teve um total de mais de 6.000 páginas, cerca de 130 autores, entre os mais renomados historiadores da França. Nem todos utilizaram esse conceito especificamente de lugares de memória, mas todos trabalharam sobre a ideia de proceder a um inventário simbólico da França, onde estava a francesidade dos franceses naquele momento. Essa autora, né, que está comentando os 10 anos da obra, ela considera que ela estava muito em sintonia com a atmosfera intelectual daquele momento, né, do início da década de 80. Mas ela considera que até o sucesso, né, do conceito e da obra terminou por banalizar essa imagem, né, já não mais o conceito, né, mas já banalizado, de lugares de memória. Ela conta que ele foi muito chamado para falar na televisão, e isso acabou disseminando, mas com esse risco da banalidade, e se tornou até um discurso político no momento de pensar patrimônio cultural e tal, e foi se diluindo até chegar a argumentos turísticos, né? E nos últimos volumes, inclusive, o Pierre Nora estava tentando se reapropriar do conceito, de tão banalizado que ele foi ao longo dos 10 anos da obra. Mas, em termos da contextualização, essa autora analisa que esse conceito se forja no momento histórico francês de uma profunda mutação no que
ela está chamando de um sentimento nacional francês, que originalmente ele era um messianismo e universalista, aliás, nesse aspecto a gente conhece bem os franceses. Depois da Primeira Guerra Mundial, e especialmente depois da Guerra da Argélia, essa visão, né, dessa centralidade da França, de pensar o mundo, vai se diluindo e se tornando cada vez mais interrogativo, tendo consequências sobre a própria narração histórica. Cada vez mais desacralizada essa narração, porque tradicionalmente a história francesa era uma grande história de conquistas, né, de invenção da moderna república, e uma série de alguns aspectos absolutamente sacralizados, e esse momento foi um momento de uma rápida desacralização que terminaram misturando símbolos de diferentes níveis da vida social. E ainda que a autora rejeite a utilidade desse conceito de lugares de memória, ela reconhece que na coleção que foi feita, foram publicados algumas dezenas de capítulos que se tornaram clássicos, né? Então, só por isso já justifica a obra. E o quanto do que se poderia pensar se aplicar apenas localmente, igualmente descobriram que se aplicava a outras sociedades, né? Eu acho que, de uma certa maneira, confirma a extensão da abordagem teórica às demais sociedades industriais, né? O Eliezer, inclusive, ele participou, acho que como ouvinte naquele momento, numa disciplina que eu dei sobre memória, na época ainda do convênio da UF com o IBICT, se não me engano, 2004 ou 2005. E aconteceu um fenômeno ali que me deixou pensando muito, né? E eu queria partir dessa discussão antes de começar a falar especificamente do Pierre Nora. Como esse texto foi meu primeiro contato com ele foi uma certa bomba atômica, especialmente porque eu fui me vendo na coragem que ele estava tendo de desmontar determinada mitologia científica e colocar essa perda do que ele chama a verdadeira memória, né? Eu acho que é uma das coisas também que as pessoas ficam muito nervosas com esse uso do verdadeiro, né? E eu fiquei surpresa com a coragem que ele teve de dizer uma coisa que, de uma certa maneira, eu intuía, né? Essa perda que acaba sendo substituída mal, né, por restos que são alçados a lugares de memória. E como eu achava de uma leitura complexa, porque ele ia desmontando algumas ideias do senso comum, eu fazia questão, e também da minha teoria sobre mediação de leitura, eu fazia questão de preparar a leitura antes da leitura dos alunos. E dizia que tinha muitos rompimentos e tal. Preparei a leitura e depois a gente foi discutir o texto na semana seguinte. E duas pessoas, né, 2 alunos, comentaram que não entenderam por que eu achei que tinha tanta complexidade e que tanto rompimento era esse, que achavam ao contrário, que não saía do lugar comum e chovia no molhado num certo aspecto. E eu não compreendia, eu não conseguia entender essa leitura que tinha sido feita, e alguns ex-alunos meus, até de graduação, estavam nessa disciplina, e houve um estranhamento até que caiu uma ficha e eu perguntei para esses 2 alunos se, na interpretação deles, o Pierre Nora estaria sublinhando a importância da disciplina histórica ou teria alguma nostalgia de uma memória perdida.
E os dois alunos disseram, é claro que ele está falando bem da história e mal da memória. E a minha leitura era toda ao contrário, né? O texto super nostálgico, né? E ele, depois eu trabalho com análise do discurso, depois eu comecei a entender por que dessa outra leitura. E certamente porque ele usa alguns adjetivos, ou né, ele descreve determinadas características da história e também da memória com uma terminologia que já vem carregada de valores para nós. Então, dizer a história é racional. A racionalidade na nossa cultura é considerado um elogio sempre. Ninguém vai dizer, normalmente, né, no senso comum, que a racionalidade é péssima, né, que ruim é essa racionalidade. E é uma coisa que eu problematizo com meus alunos desde a graduação. O que a gente está chamando de racionalidade? Então, quando a gente fala de uma racionalidade econômica, né, e que a gente valoriza isso, eu digo, então tá. Então, quando vai ter um profundo processo de racionalização no trabalho de vocês, todo mundo fica super feliz, né? Porque a racionalização é ótima. Todo mundo fica feliz quando vai ter uma racionalização do trabalho, e as pessoas disseram, não, a gente entra em pânico. Aí eu falo, mas que racionalidade é essa que vai ser usada que causa pânico? Né? Que tipo de racionalidade? E a gente vai ver que é uma racionalidade que a gente tem que pensar com que fins, né? Para que fins? Então, se a gente considera a racionalidade sempre no aspecto positivo, a gente está deixando de ver outras questões, né? Uma racionalidade micro numa empresa pode ser uma enorme irracionalidade no nível macro da economia, né? Desempregar centenas, às vezes milhares, né? Então, é sempre relativa à racionalidade. De que ponto de vista, né? Então, e quando ele usa assim, a memória ditatorial, claro, ditadura é um defeito, né? Ele está falando mal da memória, está falando bem da história. Então, já queria desmontar isso de cara. Ele usa adjetivos num sentido, inclusive, bastante teatral, né? Tem umas partes até bastante poéticas do texto, né? Então, desmontado esse primeiro preconceito básico, a gente vai iniciar com o texto dele. Né? Eu vou mais ou menos me guiar pelo roteiro que mandei para vocês, uma parte ou outra provavelmente vou querer fazer alguma ilustração e tal. Então, vamos a ele diretamente. Ele diz que há uma percepção de aceleração da história, né, e que o passado vai ficando morto e uma sensação de desenraizamento, né? Tira do calor da tradição, né, onde tudo era mais seguro, os valores eram mais longos, né, na permanência, não existia um corte tão drástico entre passado, presente e futuro, e sim, essa sensação de continuidade. Depois vou também relativizar isso, né, porque é outra coisa que às vezes falam mal da conceptualização dele, em função de ter uma visão de que esse calor da tradição era sempre ótimo, que ele tem uma idealização das sociedades de memória. E já vou sublinhar que o que eu mais gosto do que ele trabalha não é necessariamente o conceito de lugar de memória, e sim ele falar de sociedades de memória e sociedades de história, né? com meios memória bastante diferentes, né? E que a gente pode também chamar como canais memoriais, e que vão precisar, cada tipo de sociedade de memória ou de história tem meios de memória muito diferentes, né? Então, ele diz que, né, nesse contexto, e considera o contexto na contemporaneidade, né,
pós-industrialização, pós o término das sociedades, que ele sublinha isso também, camponesas, com as suas tradições, e com as suas formas tradicionais de passagem de tradições, e depois a gente vai falar um pouco disso, a memória acaba se tornando um tema relevante pela falta, né? Com esse corte que vai se fazendo, e ele diz o aumento de uma curiosidade pelos lugares onde se cristaliza e se refugia uma memória. E que ele acha que isso também é consequência da ruptura com o passado e a derrocada dos meios memória. Então, esse sentimento de memória estraçalhada seria fundamentalmente decorrência de, por um lado, nos países centrais, né, esse fim das coletividades de memória, né, que ele diz os povos camponeses, né, nós teríamos outras coletividades de memória para falar, né, e nesse apogeu do crescimento industrial. A mundialização, a democratização, claro, sempre relativa, né, mas uma série de outras vozes podendo se intercalar, não mais só o grande vozeirão do Estado, né? O processo mesmo de massificação e a mediatização, né? Cada vez mais os meios de comunicação de massa invadindo o que eu chamo de tempo e espaço dos canais memoriais. Canais memoriais precisam de formas muito específicas de sociabilidade para realmente funcionar. Então, eu digo que esse entupimento dos canais memoriais, né, pelos canais da cultura de massa, acaba levando a uma série de empréstimos e migrações, que depois eu vou mostrar alguns exemplos. Isso nos países centrais, né, porque na periferia ele diz que acontece uma violação colonial que despertou do sono etnológico, que ele chama, famílias, etnias, grupos que anteriormente eram possuidores de um grande capital memorial e um fraco capital histórico. Né? Eles são trazidos quase na marra para a historicidade, né? E tem essa invasão num segundo momento da periferia. Como eu trabalho muito esses conceitos também na graduação, e uma das coisas que eu acho que é legal, porque quando eu digo essas separações que ele faz e essas crises que ele descreve, iluminam algumas coisas que outras não iluminam. Então, eu produzi que eu sempre brinco com a turma, um kit memória, né, que é uma série de exemplos que eu levo para a turma, mostrando como que sem essa separação que ele faz de memória e história, né, e essa crise, essa ruptura, não teria explicação por uma série de outros conceitos de memória. Né? Por exemplo, a visão de que sem memória não há história e sem história não há memória, a não separação dessas formas de lidar com o passado, o presente e o futuro, não explicaria uma série de coisas. Um deles eu já não resisto e vou falar, e eu sempre levei para a turma, tudo isso que vocês quiserem, eu coloco depois para vocês. Tem um texto que foi publicado no Correio da Unesco, num número especial, se eu não me engano, do início da década de 80, que eu tirei cópia e não botei a data, mas foi um número específico do Correio da Unesco sobre memórias de países, né, que não tinham antes, que eram fundamentalmente baseados na tradição oral. Né? Esse texto, eu tenho um apelido para ele, que eu chamo o arquivista dilacerado. Né? O título, é claro que não é esse. Então, arquivos africanos e tradição oral. Claramente, esse Ali Mazrui, ele
foi estudar na Europa, né? A formação dele provavelmente é história, e depois ele estudou para trabalhar com arquivos. E quando ele volta para o Mali, né? Mali, né, entre nós, quando ele volta para lá, ele começa a tentar falar para os seus, né, conterrâneos da importância de registrar e fazer arquivos, porque a memória vai ser arrancada de nós e nós vamos ficar sem essa memória. E ele falou que todas as vezes que ele começava a falar disso, as pessoas iam recuando, olhando para ele com descrédito e deixavam ele falando sozinho. Então ele começa esse texto, assim, ele tem um profundo desespero, né, de que em algum momento os canais memoriais vão ser entupidos por outras formas de relação de trabalho, por outras formas de utilização do tempo, e que se isso não for registrado, se nada disso não puder ser recuperado, é uma perda. Só que ele diz, o nosso povo é tão rico em memória que ele não consegue acreditar que isso vai ser retirado de nós. Nosso povo é rico em memória e pobre em história, que é exatamente a imagem que o Pierre Nora usou. Então, ele usa, inclusive, uma imagem sobre a continuidade dita pelo Pierre Nora, muito interessante. Cada um dos malinenses, ele se sente herdeiro dos seus ancestrais e ele já é ancestral dos futuros malinenses. Então, assim, a ancestralidade, ela está à mão, ou estava naquele momento. Esses canais, eles corriam fluidos. Então, o que eu digo do arquivista dilacerado é que ele, inclusive, tem uma preocupação aparentemente de esquerda, um discurso assim, meio marxista, mas ele não nota que essa preocupação dele e esse investimento dele é a ponta de lança da perda da memória. Eu não estou dizendo que seja evitável, eu não estou dizendo que seja ele, mas ele, pensando na defesa, ele reclama da riqueza da memória, né? E fala de que vão roubar tudo isso de nós. É um texto super interessante, né? Nessa dilaceração dele, essa contradição, né? Ele reclamando da riqueza memorial e falando de uma pobreza histórica e que a gente tem que se mudar de mala e cuia antes que seja privado, né, dessa memória. E a reação dos seus contemporâneos, né, com uma cara de que, coitado, ele pirou, de onde ele está trazendo essa ameaça. E eu acho, inclusive, dilacerante ler esse texto, né, de ver o quanto que está prestes a um atropelamento desses canais, e ele mesmo não nota que está servindo de ponta de lança para uma coisa que, bom, se vocês quiserem, depois digitalizo ele e ponho para o grupo, né? Então, esse exemplo da questão da oralidade e da escrita e dos documentos, né, para a periferia, e essa forma de trabalhar com a história, principalmente, não mais a memória. Então, ele diz, sociedades de memória são aquelas que asseguram a conservação e a transmissão dos valores. Aí ele vai dizer que a igreja, num certo momento, a escola, a família e o Estado, num certo momento, inclusive do Ocidente, né? A base de sociedades de memória são as ideologias de memória, que asseguravam essa passagem regular do passado ao futuro e indicavam, a partir do passado, que era preciso guardar para preparar esse futuro, né? Ele diz que a atual percepção do histórico via meios de comunicação de massa acaba dilatado por uma massa de acontecimentos, notícias,
informações, substituindo uma memória que vai se dando como encerrada, fechou, né? Ele vai dizer: as sociedades história são condenadas ao esquecimento porque são levadas pela mudança. A partir do que ele está chamando tempos modernos, os homens se reconhecem portadores de um direito, um poder e mesmo um dever de mudança. Aí a gente vê todos os discursos do progresso, do avanço ou do retrocesso, essa linha do tempo, bastante evolucionista, por sinal, que é traçada por essa ideologia do avanço. Né? Para mim isso fica tão claro e ficou ao longo das minhas pesquisas que hoje em dia eu não uso mais essa expressão, o avanço tecnológico. Eu falo das transformações, as mudanças, porque inclusive elas não são levadas como avanços da humanidade, como é incorporado esse discurso, né? Acaba sendo utilizado para até obsolescência programada, né? O que move não é nenhum avanço da humanidade, né? E tem uma hora que ele começa a falar, né, dos funcionamentos da memória e opondo aos funcionamentos da história. Tem uma ilustração que é mais fácil acesso, que eu trabalho com os alunos da graduação e para pós-graduação eu só recomendo, que é Os Narradores de Javé, que acaba sendo uma ilustração muito importante dessa minha tabelinha, que eu acabo usando várias expressões do autor ao longo do texto. Uma memória que é integrada, não é imutável, mas os seus elementos são integrados, e a história tem um impulso conquistador e erradicador da memória, que acaba sendo sequestrada pela história. Então, a história ela vem atacando a memória como mito, como mágico, como inconstante, fluido. Então, nessa hora ele usa a memória ditatorial. Por outro lado, a história levaria a um fim da adequação dessa troca memória-história, porque a memória, né, ela é vivida, né, e a história vem como uma operação intelectual, né? Então, essa história vivida. A memória ela é inconsciente dela mesma e cada vez mais a história vai se transformando inconsciente dela mesma. Ele diz que uma segunda ruptura profunda foi exatamente no momento mais epistemológico da historiografia, quando a história se volta para si, para pensar a sua própria historicidade e os seus instrumentos, as suas teorias. Porque tem um momento de uso da história, especialmente na França, que era um uso ainda memorial, de construção da nação, nessa perspectiva de uma história oficial sacralizada. Quando tem esse impulso de sacralizante da própria história, que é o momento da ciência, né, e não mais da formação de uma narrativa épica sobre o passado, né, que ele vai chamar de uma história-memória. Era uma história que tinha esse papel de memória. Então, se por um lado a memória ela é inconsciente dela mesma, a história diz aonde há pegadas, distância, mediação, especialmente pela pesquisa, né, separado do observador, está-se sob domínio da história, especialmente depois dessa virada de análise epistemológica. A memória ela é organizadora, e a história, ele diz, né, é uma construção problemática e incompleta do que já não existe. A memória ela funciona meio como os mitos, porque ela se adapta ao momento presente, né? Os mitos se transformam diante de determinadas circunstâncias, né? Ele incorpora e cria uma nova narrativa de incorporação e
e uma continuidade, né? Então, a memória seria todo-poderosa e a história uma representação. Uma representação que poderia ser outra, e é, né? Tem várias correntes da história, várias leituras, várias análises. Então, a memória é espontaneamente atualizadora, sem passado, porque ela vai reconduzindo essa herança, não é uma ruptura. E a história, por sua vez, requer análise e discurso crítico. A memória é sempre levada por grupos vivos em evolução permanente nessas pequenas mutações, né, de incorporação de novos fatos. Ela é aberta à dialética da lembrança e da amnésia, os apagamentos, as recuperações. É vulnerável às utilizações e também manipulações, né, que quem dera que a historiografia, que a história tivesse fora disso, né? E ela é suscetível a longas latências e revitalizações. Cada uma dessas características tem um material no meu kit memória, né? Tem um que eu vou querer usar com vocês, que ele é muito interessante. É uma página que, por sinal, já está bem rasgadinha, de uma revista, Mente e Cérebro. Não sei se ainda existe. Eu li essa matéria dentro de numa sala de espera e me encantei como o exemplo do meu kit memória e perguntei se eu podia arrancar essa página, disse para quê, me autorizaram. O nome do artigo é O Tempo Segundo os Aymarais. Os Aymarais tem vários outros grupos, mas vão ao longo, quase todos Andes, né, desde o Chile até lá em cima, grupos Aymarais, aqueles que usam igual um chapéu coco em cima, né? Para povo tradicional dos Andes, o futuro está atrás e o passado à frente. Então, eles estão falando que os mais antigos, os mais velhos, quando eles falam do futuro, eles apontam para trás. E quando eles falam do passado, eles apontam para frente. É uma mesma simbologia de vários povos africanos, de uma ave que voa para frente com os olhos voltados para trás, né? Que é essa cultura, né? Que não podemos parar, não podemos romper com o nosso passado. A gente vai para frente, mas com os olhos na herança, né? E eles dizem, primeiro eles estranham isso, só que os Aymarais dizem, o passado a gente viu, o futuro a gente não sabe, né? Não adianta que a gente pode virar para qualquer lado que a gente não vai ver ele. Os Aymarais mais jovens não usam mais, inclusive, isso era um gestual, né? Era um conjunto de gestos, né? de corpo, quando falava disso. Mas uma das coisas que mais me encantou nesse texto, que ele é exemplo dos Aymarais, mas é exemplo do nosso conjunto de legitimidade e o que eu chamo na nossa acreditação, né? O nosso modo de acreditação, que faz que a gente acredite ou não acredite. Ele está dizendo que é muito interessante o sistema de legitimação das afirmações dos Aymará. Diz que na própria estrutura gramatical da frase, tudo que vai se contar que aconteceu tem que dizer quem viu ou quem é que conta. Mesmo gramaticalmente, não existe como dizer, aí eles usam a frase, né? Colombo descobriu a América. Ele diz, uma frase como essa não poderia ser dita pelos Aymará, porque eles dizem, meu bisavô disse que o bisavô dele contou, ou não sei quem, que Colombo invadiu, conquistou, sei lá o que verbo, né? Porque esse verbo descobriu dá até nervoso, né? E aí eles dizem que estranha essa lógica, podia usar em computadores para ver o que acontecia, essas coisas da nossa cultura que a gente já sabe. Mas o que me causa estranhamento é o não estranhamento do autor do texto
quando diz assim, a gente ouve, Colombo descobriu a América e não precisa dizer quem disse. E aí eu devolvo para todos, mas por que a gente acredita nessa afirmação? Por que não precisa dizer quem viu? A gente acredita porque a gente aprendeu na escola. E por que a escola ensina isso? Porque isso está nos livros. Por que está nos livros? Porque está nos documentos. Né? Então, pela via super indireta, né, o nosso sistema de crença subentende que isso já está comprovado nos livros e quando chega no nosso ouvido, já tem todo um aparato de verdade, né, de um regime de verdade para dar base para essa forma de acreditação. Então, a gente acha estranho ter uma testemunha e não acha estranho a gente não ter testemunhas, apenas testemunhos, por sinal, de algum lado. Né? Então, assim, eu me encantei não tanto pelas informações que isso traz, mas pelo exercício de estranhamento. E aí eu queria pegar uma coisa que eu faço muitas pontes, apesar dele mesmo dizer que implica com o Pierre Nora, né? Eu faço muitas pontes para... Oh, meu Deus, o outro francês lá. Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele diz, né, que o que eu chamo de modo de acreditação, é baseado na lealdade, é na fidelidade, que é comunitária. E o outro é nessa racionalidade da ciência, né, que eu coloquei como contraponto aqui na minha tabelinha, que diz, levada por grupos vivos, aberta à dialética da lembrança e da amnésia, é vulnerável, suscetível a longas latências e revitalizações. E a outra coluna está tudo isso dizendo profissional e crítica. Não é essa forma de transformação. Outra característica que ele diz da memória é afetiva e mágica, e a outra da história, uma operação intelectual e laicizante, né? Declaradamente separada de qualquer mágica ou espiritualidade. A memória é instalada na lembrança e no sagrado, e a história desaloja a lembrança do sagrado, é laicizante. Diz, há tantas memórias quanto grupos, múltipla, coletiva, plural e até individualizada, essa, a memória. A história, ela pertence a todos e a ninguém. A falta de dizer quem foi que viu, né? Ela pertence a todos e a ninguém e tem uma grande vocação para o universal, né? Esse universalismo é uma das coisas que deveriam nos arrepiar, né? Mas realmente ela é universalizante. Bom, a memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história agarra-se a continuações temporais, evoluções e relações entre coisas, né? A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. E ele termina usando duas imagens, a árvore da memória e o córtex da história, né? E aí ele tira uma conclusão, por isso assim, que tem um certo desânimo, né? Uma certa angústia, né, que a leitura desse texto pode trazer. Ele diz, no coração da história trabalha um criticismo destruidor da memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história. Da mesma maneira que o sujeito é suspeito para a ciência. O sujeito é o poço de contradições, é a subjetividade. E que a possibilidade de uma objetividade estaria nos objetos, né? Você tapar, ignorar, neutralizar esse sujeito e olhar o objeto em si, como se possível fosse, né? Então, a memória é sempre suspeita para a história, cuja missão verdadeira é destruí-la e fazê-la recuar.
a história é a deslegitimação do passado vivido. Não é legítimo. Um dos autores que vocês já trabalharam, né, o Pollack, não sei quais textos vocês leram, mas um dos 2 textos que saiu no Estudos Históricos, ele tem uma imagem muito interessante disso, porque a historiografia francesa, inclusive, vem desde a época dos análises, né, tentando desconstruir uma história só do Estado, só contada através de documentos, e começou também a levantar outras fontes e, inclusive, depoimentos, se o período histórico possa abarcar testemunhos, né? E tem uma hora que tem um debate. O debate está transcrito no artigo do Pollack, e as perguntas não, mas as respostas fazem com que a gente infira qual foi a pergunta. E tem uma hora que chega, eu tenho vergonha, né, que alguém do CPDOC, na época, né, espero que tenha avançado, ou alguém que foi assistir, porque o CPDOC trabalhava com história oral, né? Então, quando levanta assim, mas a história oral, ela não é subjetiva, como é que ela pode ter tanto valor quanto documentos? Isso está subentendido na resposta, porque ele diz, isso é uma inocência que a gente não pode mais cair, né? O documento é neutro, e a mesma coisa se exporta depois para arquivos pessoais e arquivos institucionais. Arquivos pessoais querem fazer uma imagem, arquivos institucionais não querem fazer imagem da instituição, das gestões, né, do seu fazer. É muito interessante, inclusive, um texto do Cook desmontando essa separação, né? Ele vai dizer, o Pierre Nora, que, num primeiro momento, a historiografia do desenvolvimento nacional foi uma história com função de memória, essa história oficial dos grandes feitos, né? Era um exercício regulado da memória, reconstituição do passado sem lacunas, sem falhas, e essa como fomos grandiosos, né? Todos os grandes remanejamentos históricos consistiram em alargar o âmbito da memória coletiva. Era uma atuação especificamente na memória coletiva. Nesse momento, antes das discussões epistemológicas, o historiador era meio sacerdote, meio soldado, como ele diz. História santa, porque a nação é santa. Pelo viés da nação, a memória permanecia no sagrado. Essa história, memória, falava ainda de uma continuidade retrospectiva. A ruptura passa a ser a iluminação da descontinuidade. Esse sinal de uma consciência histórica, o surgimento de uma história crítica da própria história, um esforço para libertar-se desses funcionamentos da memória, que passa a interrogar seus próprios instrumentos e lança-se sobre a tradição de uma forma, inclusive, bastante irreverente. E o que ele diz introduz a dúvida no coração, né? Então, esse par Estado-nação passa a ser desacralizado e ameaçado apenas pela falta de ameaça. E é incrível o que ele diz. Quando a nação acaba de ser construída, quando a nação já é um valor, né, disseminado, passa-se cada vez mais a substituir o par Estado-nação pelo par Estado e sociedade. Essa concepção de sociedade, não mais de nação, né, vai começar essa transferência da legitimação pelo passado, né, que vai ceder lugar à legitimação pelo futuro. Para prepará-lo, todos temos que nos preparar para esse futuro. E aí, ele diz que, de uma certa maneira, começa a ter uma autonomia entre nação, que não é mais um combate, já um dado, a nação, a história se torna uma ciência social, né, e a memória é um fenômeno que passa a ser tratado como privado, né, a memória individual. Aí ele diz que está toda pronta a situação dos tempos dos lugares de memória.
é esse tempo da quebra de intimidade com a memória. Uma memória sobre os restos mais simbólicos da memória e sobre os instrumentos da história. Isso é que é muito interessante, e aí a gente já vai começando a construir o conceito dele de lugares de memória, né? São objetos, né, que a história apontou e que uma vontade de memória, ainda aquela afetiva, né, é colocado sobre determinados lugares, objetos, né? Então, o tempo dos lugares de memória é um tempo da quebra da intimidade com a memória. Ela passa a precisar de uma mediação. Quem aponta isso é a história. Então, é uma memória do que ele está chamando dos restos mais simbólicos da memória e sob os instrumentos da história. Arquivos, cores da bandeira nacional, bibliotecas, dicionários, comemorações, festas, monumentos. E aí eu queria já começar a rejeitar o uso banalizado que a área de informação e documentação vem fazendo sobre o conceito de lugares de memória, que diz arquivos, bibliotecas e museus são lugares de memória. Eles só serão quando, pelo menos uma parte significativa da população, coloque sobre ele uma carga afetiva. Nós estamos ali, aquilo nos constitui. Por exemplo, se o Arquivo Nacional Francês, que é um lugar que a família leva os filhos, as escolas levam os alunos, né? Lá está contada a história de France, né? E com toda ainda aquela ideia, né, desse passado glorioso. E se o Arquivo Nacional Francês pegar fogo, vai ser um problema social, né? Não estou nem falando das questões legais, burocráticas e tal. O povo vai... Aqui no Brasil, se o Arquivo Nacional pegar fogo, espero que não aconteça, né? Se o Arquivo Nacional pegar fogo, uns vão dizer, mas para que servia mesmo? Outros vão dizer, um monte de papel velho, que bom, nos vemos livre disso, muito dinheiro gasto. Igual eu, que uma vez entrei num táxi e falei para ele me levar na Biblioteca Nacional. E ele continuou parado. E eu dizendo, a Biblioteca Nacional. E ele falou, existe Biblioteca Nacional? Onde é? Aí lá fui eu dizer para ele. Então, dizer isso num país como o Brasil, que não coloca essa carga, né, sobre esses acervos, acúmulos, né, ele vai dizer, né, que para que servem esses lugares de memória? São restos rituais de sociedades sem rituais que vivem o futuro. Eles nascem e vivem do sentimento que já não existe uma memória espontânea, que é preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, elogios fúnebres, registrar atas. E aqui eu vou novamente citar coisas, né, exemplares do meu kit memória, que bom, são vários exemplos, né? Um desses exemplos é um título que se chama, que foi da agência de notícias FAPESP, né, do órgão de fomento. O título é Universidade de Ciências Ancestrais da Amazônia. Algumas tribos do Equador, da Amazônia equatoriana, resolveram criar uma universidade para os seus jovens. E começaram a discutir qual era a sua configuração, o que interessaria mais a eles. O pano de fundo eu vou falar depois, quer dizer, o que significaria, o que é a cultura de oralidade, querer montar uma universidade, né? E deixaram para o grupo de anciãos da tribo decidirem como ia ser o funcionamento, porque eles são os sábios, né? Que é outro funcionamento da memória, das sociedades de memória, valorizar os seus velhos, e não ao contrário, o nosso é
processo, né, de descarte estrutural, né? Já que agora a gente fala do estrutural, esse é um bastante estrutural, que se volta para o futuro o tempo todo. E esses idosos resolveram, esses sábios resolveram que só 30% dos conteúdos iam ser escritos, que 70% ia ser pela oralidade. E eles disseram, porque o que a gente lê para poder esquecer. Né? O que a gente toma nota é para poder esquecer. E o que a gente ouve vai para a cabeça e para o coração. Vai para a memória. O outro vai para o registro do esquecimento. Né? Tem várias coisas aí que eu consigo decifrar com os conceitos do Pierre Nora. Primeiro, as comunidades já deviam estar com seus canais memoriais, os seus meios de memória, absolutamente entupidos, porque senão eles não precisariam fazer um empréstimo de um canal nosso, né, da cultura erudita, inclusive, para que o seu saber, as suas histórias passem de uma geração para outra. Então, já demonstra esse recurso a uma instituição desse formato significa que algo não está funcionando nessa passagem de gerações. Da mesma maneira, o material que eu tenho também sobre livro, indígena escreve livro para evitar a extinção da língua da sua aldeia. Você vê a sua língua, que era de oralidade, que ele já escreve, né? Esse meu já não é de evolução, não, né? Que teve uma escola indígena e ele escreve um livro para evitar a extinção da língua. Vocês veem o quanto que não está funcionando esses canais memoriais. A mesma coisa, recortes que tem de gravação de CD, de músicas, livro de lendas e mitos, né? E vários desses autores dizendo, não estou escrevendo para os brancos, eu estou escrevendo para as futuras gerações da minha tribo. E esse mesmo autor desse livro, né, ele criou um museu, né, ele fez uma oca no sentido tradicional e botou uma placa museu. No momento que ele faz isso, ele está demonstrando, né, o não funcionamento, a não fluidez dos canais memoriais. Que são frágeis, né, porque dependem tanto de formas de sociabilidade que basta os índios, por exemplo, como na Amazônia, né? Alguns grupos viraram boia fria. Quando eles são boia fria, em São Paulo também, eles não têm mais tempo e espaço para os rituais e para as formas de sociabilidade que passavam isso de uma geração para outra. E não precisa ir longe. O que nos resta de passagem por canais memoriais entre as gerações também está tendo problemas de tempo e espaço. Por exemplo, e eu que sou bem preocupada com isso, fiz questão de ser uma mãe super presente e tal, eu descobri que meu filho, pré-adolescente, não sabia que eu e o pai éramos contra as privatizações. Como não sabia? Como não sabia é porque o jantar não era aquele momento mais de falar sobre o que ouviu, o que viveu e os valores rolando ali na mesa, né? Cada um pegava o seu prato e ia para frente da sua mídia. Então, assim, vários tipos de troca não acontecem mais. A praça é lugar de tráfico e bandidagem, não é troca comunitária. A porta das casas, que as pessoas colocavam as cadeiras e conversavam entre vizinhos e a família, né? Na nossa cultura, isso não tem mais esse espaço. Tem até um autor que conta que teve um arquiteto, acho que não me lembro se na Inglaterra ou na França, que propôs que não planejassem mais praças. Tirava espaço de moradia e que só quem usava praça era bandido ou para situações estranhas. Né? Então,
se as lembranças que encerram, né, esses restos e rituais fossem realmente vividas, os lugares de memória seriam inúteis, né? Para que, então? Aí eu fiquei pensando, claro que nós temos, e esse lugar de memória, eu vou dar um exemplo, claro que devemos ter vários, né? Mas esse exemplo, eu também fazia um experimento em sala de aula, que era virar para os alunos e dizer: pois é, né, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto vive caindo casarão, pegando fogo, né, o patrimônio se desmanchando. Eu acho que com a tecnologia que nós temos, podia ter um investimento de fotografar cada casarão, cada, oh meu Deus, rachadura, e derruba tudo e constrói de novo. Igualzinho, em cima de foto, de filme, igualzinho. Quando eu falava isso, os alunos me olhavam como se eu fosse louca e que era um sacrilégio. E aí eu perguntava, mas por que eu não posso fazer isso? É igualzinho. E eles diziam, mas não é autêntico. Quando se começa a ter a discussão da autenticidade, já se sabe que tem uma aura, mas é uma aura, na verdade, de distanciamento. O Reginaldo Gonçalves, que em nenhum momento cita o Pierre Nora, mas depois eu vou dizer por que alguns autores, que eu vejo muitas proximidades, não citam Pierre Nora, coisa que eu descobri meio tardiamente, ele diz, esse mesmo termo, a aura, o Reginaldo Gonçalves usou num pé de página de exemplo, não acho que ele copiou, não, mas eu acho que é um exemplo bem legal, que ele diz que os povos que realmente vivem a sua memória, essa sacralização, cada um é portador. São povos que comumente, quando os seus totens, os seus símbolos, seu patrimônio, a sua simbologia pode estar se desmanchando, eles vão lá, derrubam e fazem um novo, sem perder a sacralidade, porque ele e os ancestrais, eles continuam unidos. Eles têm legitimidade para fazer de novo. Nós não temos legitimidade, nós temos uma enorme barreira, uma barreira cultural, uma barreira de todos os tipos com os nossos ancestrais que construíram Ouro Preto. Aquilo para nós é um símbolo de algo que não nos pertence mais, mas ganhou a aura. O Arquivo Nacional não tem, a Biblioteca Nacional não tem, e que pode até mudar em algum momento. Mas eu acho esse exemplo legal, porque se não fosse um objeto aurático, né, não teria esse susto, né, o sacrilégio. Né? Então ele diz, os lugares de memória têm uma vida ambígua, momentos de história arrancados ao movimento da história, mas que lhes são devolvidos. Já não totalmente vivos, ainda não totalmente mortos, endurecimento pelo sentimento simultâneo de pertinência e de bom, tem as raízes. Eu acho esse exemplo de Ouro Preto para nós é bom nesse sentido. Você vê, apontado pela história, né? E, por outro lado, não, Ouro Preto é nosso, mas a gente não tem autoridade, legitimidade para interferir em qualquer coisa, né, porque foi retirado do processo. Então, ele diz, esses lugares de memória são meio oficiais e institucionais, meio afetivos e sentimentais. O autor alerta usar o termo memória com consciência de que não é a memória verdadeira, hoje refugiada no gesto, no hábito, nos saberes do corpo e nos saberes reflexos. Eu vou falar disso agora. Quando ele diz a memória verdadeira, ele não está querendo dizer que é uma memória falsa, ou que exista uma memória falsa. O que ele está querendo dizer, o verdadeiro conceito de memória que ele está traçando. Ele está traçando uma distinção. Né? Então, nessa distinção, a memória
ela tem um determinado tipo de funcionamento, né? Essas formas de passagem nos seus próprios canais, de legitimação, e então, toda vez que lerem o verdadeiro dele, é verdadeiramente memória de acordo com o conceito que ele está dividindo, né? Separando da história. E quando diz assim, o que nós temos ainda de memória, né? O texto é muito francês, eu acho que era para isso mesmo que ele foi feito, mas é legal a gente pensar onde resiste nos saberes do corpo da gente ainda memória. Eu acho bem interessante. Aquela mãe com o bebezinho no colo, pode ser de classe média, super intelectualizada, o bebê começa a soluçar, ela tira um pedacinho da roupa, né, de um fiapo, ou pega um algodão, molha e põe na testa. Nenhuma escola ensinou isso, nem nenhuma universidade. São saberes que ainda vão por esses canais. Então, nós temos, claro, muitos saberes do corpo, muitos saberes que passaram por outros caminhos que não são da ciência, da história e tal, né? Então, ele diz, a memória hoje, né, ela é mais psicológica, individual e subjetiva, o que antes era social, coletivo e englobante. É claro que, por esse exemplo mesmo que eu dei, é social e passa pelos canais da oralidade, o dever fazer, né? Mas ele diz, a memória hoje, outro tipo, que ele não está querendo misturar com o conceito dele, ela é arquivística, apoiada sobre indícios precisos materiais, registros concretos e uma imagem visível. O que ele diz, suportes exteriores tangíveis, lugares do que não mais vivemos internamente, são exteriores. Com a aura, lugares de memória. Sem a aura, lugares de história, normalmente. O arquivo, a biblioteca e o museu no Brasil, para a nossa cultura, hoje, são lugares de história, não lugares de memória. Então, ele fala nessa febre de memória que a sensação da grande perda deu, criou uma obsessão pelo arquivo, pelo sentimento de evaporação rápida, tudo é digno de ser memorável. Uma coisa que não está nesse meu roteiro, mas que, na minha relida do texto, foi bem interessante, que é ele dizer, inclusive, as histórias das disciplinas. A gente está correndo atrás de todos os trajetos, de todas as narrativas, de quem daqui a pouco não vai poder mais testemunhar. Então, até as disciplinas fazendo narrativas históricas através da história oral, ou então, por exemplo, na ciência da informação, os historiadores da ciência da informação são cientistas da informação. O que, inclusive, tem várias críticas, né? Tem uma expressão muito interessante de um texto que eu gosto, do Carlos Maia, se eu não me engano, da Fiocruz, numa coletânea, que até foi editada pela Eduf, sobre a trajetória, né, das tecnologias até a Big Science, e que ele diz que acaba existindo até uma domesticação da história das ciências pelo sistema das ciências. Acaba sendo uma história-memória essa, né, uma história oficial de cada campo do saber. Né, inclusive uma história super teleológica, né, o magnífico trajeto para chegarmos ao que somos hoje, sem crítica, né? Bom, mas voltando. A nossa obsessão pelo arquivo acaba delegando ao arquivo a preocupação de lembrar-se pela sociedade, essa memória de papel. Ao contrário do saber do ofício, que sua arte é a destruição controlada. Os arquivistas, né, teriam que saber que a sua arte é essa destruição controlada, mas hoje eu tenho vários outros exemplos, não só de povos indígenas, ribeirinhos e tal, querendo fazer seus arquivos agora, notando que os canais memoriais não funcionam mais, né? E também bairros, história de bairros, gravar os idosos, contando a história, né, de um lugar, né,
esse processo identitário, né? Aí ele diz, tem uma memória que agora é historicizada, que ele considera uma memória prótese, que passa a ser uma obrigação individual, mesmo que de todos, não só dos historiadores ou dos marginalizados, pela historiografia anterior. Já que não é mais uma prática social, a memória tem que ser feita a história de tudo. Essa busca das origens, grupos e campos disciplinares elaborando uma história positivista, que acaba sendo, né, quando os historiadores a abandonam, né? Então, os próprios grupos fazendo a sua história. Ele diz que o fim dessa história-memória, né, quase que a história oficial, multiplica a memória histórica, a necessidade de pegar o que era a memória e contar a história. Por quê? Porque quanto menos a memória é vivida coletivamente, mais ela tem necessidade de homens de memória, né? Mais ela tem necessidade de traçar a sua história. Não flui mais, os idosos sendo ouvidos pelos jovens, como foi que se criou aquela favela, quais foram as primeiras famílias, como foi os primeiros enfrentamentos em função de questões fundiárias, né? Então ele diz, lugares de memória são lugares de história, mas a intenção ou vontade de memória. É uma tradição que já é nostalgia. Diz que podem pertencer, né, os lugares de memória de cada sociedade, pode ser lugar mesmo, material, lugares simbólicos e até lugares funcionais, determinadas maneiras de fazer as coisas. Diz que pode ser tudo isso simultaneamente, mas em graus diversos. O aparentemente só material como arquivo só é lugar de memória se investido de aura simbólica, dessa afetividade que eu digo que no Brasil são outros, né? Mesmo um lugar funcional, como um livro didático, um testamento, associação de ex-combatentes, só é lugar de memória se for objeto de ritual. O que parece de extrema significação simbólica, né? Aí ele diz, por exemplo, um minuto de silêncio, que é um recorte material de uma unidade temporal e serve a uma lembrança concentrada. Agora vamos parar e pensar, né, lembrarmos juntos, comemorar, mesmo que tristemente. Lugares de memória acabam sendo objetos em profundidade, né, com essa investitura afetiva, né, e diz que ativa a nostalgia e não a realidade reapresentada, viva. É uma nostalgia, né? Deixa a memória coletiva para entrar na memória histórica e depois até, que ele diz, numa memória pedagógica. Por falar nisso, outra coisa que não está aqui é que tem uma hora que ele põe um breve comentário que sempre me chamou muita atenção. Quando ele diz, né, a configuração da nossa cultura, desde a modernidade, e que os homens reconhecem uma possibilidade, um dever e mesmo uma obrigação de mudança, a gente vive para esse futuro, e ele diz, daí também a crise da escola. É só lá essa frase, não sei se vocês prestaram atenção. Uma sociedade voltada para o futuro, para preparar esse futuro, e que o passado está separado de nós, e que tem algumas pontinhas de iceberg, mesmo assim, não é uma linha realmente vivida, e sim uma afetividade, meio nostalgia. O que é a mensagem passada para os estudantes? Nós vamos para um lugar e tudo que é passado vai ser passado para nós. A escola é o lugar do conhecimento acumulado até hoje, se for, né? O professor, ele é um arauto do conhecimento passado. Então, quando perde essa aura, a escola, é porque está em vigor essa preparação só para o futuro. Os jovens são um valor, a velhice é um desvalor, né? E a escola é o lugar que vai falar do passado, né? Vai caindo no status.
Então, ele diz, tudo o que administra a presença do passado do presente só pode ser lugar de memória se e quando investida de vontade de memória. O que faz um lugar de memória é justamente aqui pelo que escapa a história. Simboliza, significa, na nostalgia. Aí termina, símbolos murchos, paixão terminada, não mais padece de sofrimentos, e sim com as razões da verdadeira tristeza. Esse texto, para quem lê com cuidado, ele é uma paulada, né? E, quer dizer, o que mais me desesperou é que eu me identifiquei com ele na hora, como se tivesse esse saber que eu nunca tinha tido coragem de dizer, e ele disse, né? Daqui a pouco vamos falar mais disso, né? Quais são as utilidades dessa conceptualização, dessa caixa de ferramentas? Né? O que ela ilumina que outras não? O que ela deixa de iluminar que outros iluminam? O que isso tudo ajuda a pensar? Né? Eu acho que é um instrumental super interessante para compreender as evidências de luta da história contra a memória e vice-versa. Toda vez que um de nós diz só vale o que está escrito, ou palavras o vento leva, né, os povos de oralidade dizem escrever para esquecer. Né? Não está certo isso. Você escreve para esquecer, não esqueça. Né? Eles também têm as suas formas, inclusive dentro do ridículo, né? Como descrever uma liderança indígena dizendo para os jovens, explicando o que somos nós, né? Os brancos, os não índios, que eles chamam de brancos até hoje, independente da cor. Né? Só vale deles o que está escrito. O que ele fala não tem nenhum valor. Só o que eles escrevem e assinam. Por isso que eles andam carregando um monte de papel de um lado para o outro, porque a verdade deles está ali. Eles não podem deixar esses papéis. Então, assim, essa imagem, né, que o Ra faz do arquivo, do crescimento do arquivo, de tudo aquilo que não se pode mais lembrar, né, eu acho que os outros povos também atacam o nosso modo de história, né, dizendo que a escrita é para o esquecimento. Outra coisa, eu acho que permite analisar o que eu chamo, né, de modos dominantes de acreditação nas sociedades de memória e nas sociedades de história. Né, o modo de acreditação desse exemplo aqui, né, da matéria do Zaimará, e quem escreveu a matéria, né, que exercitou muitíssimo bem o nosso modo, que não precisa nem perguntar por que a gente acredita. Né? Eu acho que também ajuda a explicar a retórica da perda, como diz o Reginaldo Gonçalves, por que existe tanta essa retórica da perda, o que isso pode significar em termos de patrimônio, a luta do patrimônio, né? Estamos prestes a perder, não vamos perder, que é exatamente o mal de arquivo do Derrida, cada um dentro do seu discurso, mas é esse também o mal de arquivo. Jamais vai ser completo, ele é incompleto, acreditamos, não acreditamos, e os arquivos imperfeitos do Fausto Colombo. A ideia da completude que não pode ser completa, né, e os efeitos nos processos político-institucionais de patrimonialização, de legitimação. Então, esse instrumental que hoje estou falando dele, também ajuda a pensar na febre de memória, né, a perda dos canais memoriais sociais, que eram fortemente dependentes de formas de sociabilidade, invadidas em seu tempo e espaço pelos meios de comunicação de massa e por formas de trabalho, né? Pensando lá, boia fria e tal. Né? Além das transformações nas relações familiares,
a historicidade amadora de comunidades, mais via lealdade do que a questão da verdade. E aí volto para essa visão que o Ricoeur usa, e que eu misturo com essa categorização do Nohar. Acho que também explica o silenciamento estrutural dos velhos na nossa cultura, né? E eu acho que ajuda a pensar o que eu chamo a dinâmica da memória. A dinâmica da memória é o jogo, lembrança, esquecimento, nessa avalanche noticiosa e informacional, né? Então, essa dinâmica também ajuda a explicar a crise da escola de forma mais sofisticada. Todos voltados para o futuro indomável, a escola e o professor como portadores do passado e, por isso, não merecedores de respeito. Ajuda a pensar o trajeto da escrita nas sociedades e a constituição do que venho chamando, e que Thaís Lacerda, que inclusive fez arquivologia na Unirio, aprofundou na tese dela, que eu fui orientadora, que é o conceito de dispositivo de arquivo. Por que eu preferi esse nome? Né? Já que o arquivo, né, eu estou primeiro usando em sentido geral, acúmulo de registros, mas eu considero que é o funcionamento por excelência dos poderes da escrita. Não é à toa mesmo que o índio diz que eles têm que andar com essa papelada de um lado para o outro, porque senão não tem verdade para eles. Então, a escrita, a funcionalidade dela, não estou falando a coisa funcionalista, que é muito meio consciente, sem contradição, não, mas um funcionamento, né, por excelência da escrita, são os seus acúmulos e as formas de legitimidade, e a forma da escola, e até os saberes que são produzidos para poder organizar, disseminar, desbastar essas montanhas da nossa legitimidade. Tá bom, né? Vocês entenderam por que eu acabo misturando com o Ricoeur, né, a questão da verdade e a fidelidade? Né? Acabo misturando com o que eu acabei descobrindo, meio atrasada, porque eu peguei esse instrumental, fui adiante e não olhei muito para trás, que é que tanto Pierre Nora, quanto Derrida, quanto Reginaldo Gonçalves e Fausto Colombo, eles são caudatários de uma visão de memória, né, do Walter Benjamin, com uma distinção que, para mim, eu acho que vai ser fundamental e que pode salvar vidas. Eu estou falando pode, porque eu ainda não tive tempo, né, porque o professor não tem tempo de estudar. Aí ele me apresentou só como aposentada. Não, eu continuo na pós-graduação, trabalhando igual uma louca, aposentada que paga para trabalhar, é porque eu ainda não estou com vontade de parar. Mas, efetivamente, eu continuo na pós, orientando. Mas por que eu estava dizendo isso? Oh, meu Deus. Excesso de trabalho. Já comprei os livros, né, do Walter Benjamin para, afinal, ir na fonte, né, e não ficar... E eu conheço esses outros. Eu achava estranho, eles todos funcionavam igualmente e não se citavam entre si. E depois eu vi que era tudo, bebia do Walter Benjamin, mas com uma diferença importante, especialmente com relação ao Nohar. Ao Nohar que tem uma visão nostálgica muito triste, eu acho que termina, inclusive, numa desesperança, né? Poxa, a nossa sociedade não acredita nas suas próprias crenças, como é que a gente pode viver assim, né? Só que me disseram, né, e vou encontrar, que Walter Benjamin não fica nesse lugar. Ele fala de dinâmicas que, mesmo a nossa cultura, mesmo a nossa sociedade, pode retomar uma relação com a memória que não seja tão desacreditante, né?
mas teria que ter uma mudança muito importante na própria sociedade, né? Ele era um intelectual de esquerda, mas eu, como intelectual de esquerda, quero ir lá ver como é essa esperança dele, porque eu estou precisada, viu? Agora acabei de verdade.